para a formação inicial docente e para o estreitamento dos vínculos entre a universidade e a educação básica. Gostaria de dar 3 recadinhos rápidos a vocês. O primeiro é que, ao longo das nossas explanações, vocês podem estar fazendo comentários, tirando dúvidas e fazendo perguntas também num chatzinho aí, disponível, né, na tela do seu celular ou do seu computador. O segundo aviso é que, ao final, né, dessa mesa, nós iremos disponibilizar para vocês, iremos falar uma palavra-chave. Provavelmente vocês receberam um formulário. E aí, essa palavra-chave, você vai colocar nesse formulário para garantir seu certificado. E o terceiro aviso é, eu peço, por favor, na verdade é um pedido, que vocês confiram se o microfone e o videozinho de vocês estão desligados, para que não haja interferência nas nossas discussões, né? E desde já agradeço por essa colaboração. Bom, sem mais delongas, gostaria de apresentar-lhes e convidar a professora Gilce de Souza Almeida, que é doutora em Língua e Cultura pela Universidade Federal da Bahia, docente do Colegiado de Letras, Língua Portuguesa e Literaturas do Campo 5, desde 2010, onde ministra atualmente o componente estágio curricular supervisionado. Foi coordenadora do PIBID na área de língua portuguesa entre 2014 e 2020, e ainda este ano deverá compor a equipe de coordenadores do programa de residência pedagógica. Além de sua atuação na área do ensino de língua portuguesa, a professora desenvolve atividades na área de sociolinguística e dialetologia e sociolinguística e ensino. Com a palavra, Gilce Almeida. Aproveitem nossa discussão. Gilce, liga o microfone. É isso, eu percebi. Obrigada, Isadora. Nada. Olá, boa tarde. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer a presença de vocês, aqui, meus colegas, amigos, alunos, ex-alunos e todos que se interessaram por acompanhar a nossa mesa nesta tarde. Quero também falar da minha gratidão por fazer parte do Campus 5, da UNEB, e poder celebrar esses 40 anos do Campus 5, né? 40 anos de apreço pelo conhecimento, pela educação pública e pela diversidade. Além disso, eu gostaria de expressar a minha satisfação em dividir esta conversa com minhas queridas pibidianas, embora não façamos mais parte do PIBID, mas ainda guardamos essa identidade. Isadora, Tailana e Giovana, muito obrigada por vocês estarem aqui. Além disso, eu quero mandar um recado aos meus alunos de estágio, aos meus ex-bolsistas do PIBID, futuros bolsistas do Residência Pedagógica. Eu estou com muitas saudades. Tudo isso vai passar e nos veremos em breve, quando as coisas estiverem bem, nos corredores do campus que pulsa. Eu vou fazer uma projeção de slides, então espero que vocês possam acompanhar. Tá, um momento, porque não sou a pessoa mais habilidosa. Então, nesta exposição, eu vou tratar, né, como já dito por Isadora, sobre a relevância das experiências formativas promovidas no âmbito do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência e do Estágio Curricular Supervisionado, apontando esses espaços como contextos importantes para a formação inicial docente e também para o estreitamento dos vínculos entre a universidade e a educação básica. Em minha fala, haverá muito da minha vivência acumulada em minha atuação como professora deste componente do estágio supervisionado e também como coordenadora diária do PIBID de Língua Portuguesa de 2014 até janeiro de 2020. Em alguns momentos, eu também vou recorrer a dados de algumas pesquisas realizadas por mim e por minhas orientandas. Então, sem dúvida, esses dois contextos, né, o estágio supervisionado e o PIBID,
eles têm como a similaridade de aproximar o estudante de licenciatura de sua futura atuação profissional. Mas, para além dessa similaridade, eles guardam alguns aspectos diferentes e complementares que é o que será abordado aqui, né? O que é que diferencia esses dois contextos, né? E quais as aproximações? Enfim, feita essa apresentação, eu preciso destacar que a discussão sobre formação inicial docente não pode ser esquecida num evento que celebra o aniversário de um campus que tem sua gênese em uma faculdade de formação de professores, e que se estrutura em torno de 5 cursos de licenciatura. É importante chamar a atenção para essa questão, porque esse debate precisa ser cada vez mais ampliado, já que mesmo nos cursos de licenciatura ainda há uma certa dificuldade para compreender que essa preocupação com a formação inicial docente não pode se restringir aos envolvidos em programas como o PIBID ou como residência pedagógica, ou aos professores que ministram os componentes curriculares específicos, né, da área de ensino. É fundamental que as licenciaturas, então, reconheçam sua identidade como cursos de formação docente e promovam maior integração entre os saberes curriculares e aqueles da prática docente efetiva, né? Na minha experiência como professora de estágio, tem uma situação que é bastante recorrente, né? Quando nós encaminhamos os alunos para o campo, né, para as escolas campo, o professor supervisor que o recepciona acaba dizendo para os estagiários que aquilo que eles aprenderam na universidade pouco os ajudará a resolver os problemas que se apresentam na realidade da escola. O aluno fica geralmente desconcertado e com a sensação de inutilidade do seu curso para o seu exercício profissional, né? Só que, para além dessa situação, e para além disso produzir uma certa desmotivação no estagiário, né, uma desmotivação, inclusive, para a qual a gente tem que dar atenção, naturalmente, né, mas essa fala esconde uma verdade, né, é a de que ainda não superamos o mito de que os professores aprendem a ensinar com a prática, pela experiência do ofício, né? Então, quando o professor, o supervisor, recepciona o estagiário e diz que aquilo que ele aprendeu na universidade não vai lhe servir de nada, né, dentro da escola, né, ele está dizendo que, olha, então você só vai aprender a ser professor de fato quando você estiver trabalhando, ou seja, depois da sua graduação. E isso não pode ser tomado como verdade. A gente não pode considerar que a universidade não tenha essa responsabilidade de formar o professor, né? Mas aí quando o supervisor de estágio vem com esse discurso, é preciso então que nós façamos a meia-culpa, né? E que compreendamos que de fato está havendo um problema. A universidade não está oferecendo aos seus alunos a profissionalização necessária para a docência. De fato, eles estão chegando às escolas, né, nos seus estágios, sem saber como transformar o cabedal de conhecimento que ele acumulou em objeto da aprendizagem. Então, nós precisamos pensar em que medida os nossos currículos estão aproximando a formação inicial do professor e a realidade educacional. O fato é que na universidade nós estamos todos muito preocupados com nossos componentes específicos, nossas disciplinas específicas, com as nossas pesquisas acadêmicas, e acabamos por não dar a devida ênfase à construção do saber profissional daquele aluno que a gente está formando, né? E essa formação precisa centrar-se menos no acúmulo de conhecimento e mais na construção da autonomia do aluno para que ele seja capaz de buscar soluções para as situações que surgem no ambiente da docência. E aí, essa minha fala vai nos remeter a um posicionamento de Antônio Novoa, né,
em que ele diz o seguinte, vocês podem acompanhar na projeção no slide. A formação do professor é, por vezes, excessivamente teórica, outras vezes, excessivamente metodológica, mas há um déficit de práticas, de refletir sobre as práticas, de trabalhar com as práticas, de saber como fazer. É desesperante ver certos professores que têm genuinamente uma enorme vontade de fazer de outro modo e não sabem como. Tem o corpo e a cabeça cheios de teoria, de livros, de teses, de autores, mas não sabem como aquilo tudo se transforma em prática, como aquilo tudo se organiza numa prática coerente. Então, é a questão, né, eu acredito que muitos alunos graduandos, né, que passaram pelo estágio docente, estejam se identificando com essa, né, com essa citação de Antônio Novo, né? E essa questão também foi notada numa pesquisa que uma aluna minha, Alexandra de Souza, fez em 2016. Ela recorreu a vários memoriais de estágios, né, que são os textos que os alunos produzem ao final do estágio 4, lá no campus 5, e ela fez uma pesquisa para observar, né, a formação, como se dava a formação inicial docente nos estágios, né, de que forma acontecia essa construção da identidade docente nesse espaço de estágio. E aí, dentre esses depoimentos, eu trouxe um que tem convergência com isso que Nova pontua, né? Olha o que diz essa ou esse estagiário, né? Comungo da mesma sensação que uma colega, ao me sentir num curso de bacharelado, e não de licenciatura, pois até onde sei, os cursos de licenciatura preparam os estudantes para atuarem como docentes em sala de aula, instrumentalizando-os para o ensino, propriamente dito, ou seja, para a prática. No entanto, o curso priorizou a teoria em detrimento da prática, fazendo da praxis apenas um discurso muito bonito, né? Essa é uma constatação, né, de uma aluna nossa do curso de letras, mas que isso não é restrito ao nosso curso. Na verdade, vários pesquisadores da área de estágio e de docência apontam essa questão, né? Selma Garrido Pimenta fala, por exemplo, que os currículos de formação, eles têm se constituído em um aglomerado de disciplinas sem nexos, né? Disciplinas isoladas entre si, desvinculadas do campo de atuação profissional, do futuro formando, né? Do futuro professor. Então, isso não é, digamos assim, um privilégio do curso, né, no qual eu atuo. Aqui tem um outro depoimento também de uma ex-aluna ou aluno nosso, né? Inclusive eu queria agradecer a Alexandra, né, por ter me permitido usar os dados da sua pesquisa, se ela estiver aí. Muito obrigada, Alexandra. O curso em si foi muito teórico e pouco prático. Eu ficava muito confusa em saber, olha como este depoimento ele, né, se relaciona com a citação de Nova, que eu li anteriormente. O curso em si foi muito teórico e pouco prático. Eu ficava muito confusa, sem saber como pôr em prática todos aqueles conhecimentos que eram despejados sobre mim. As disciplinas de língua, também em sua maioria, não nos ensinavam a trabalhar a gramática dentro do texto, até porque as aulas eram dadas por meio de frases soltas e descontextualizadas. Então, assim, o nosso aluno diz, né, com muita clareza, ele fala que essa formação não está sendo adequada para eles, né? Então, essa formação, ela está pautada no modelo que é denominado por Maurice Tardif, de modelo aplicacionista. Em que consiste esse modelo, né? É a organização curricular em que os alunos têm acesso às disciplinas teóricas, né? Eles passam um certo número de anos assistindo às aulas teóricas e, ao final, né, do curso, na segunda metade do curso, eles são encaminhados para o estágio. Então, assim, você
o estágio é visto como o momento de aplicar toda a teoria. Então, não existe uma conexão, não existe uma unidade teoria-prática, né? Existe uma dicotomia, e ela é bem descrita por Tardif, né? Nessa citação que eu pus, né? Continuando, né? Em seguida, ou durante essas aulas, eles vão estagiar para aplicarem esses conhecimentos. Enfim, quando a formação termina, eles começam a trabalhar sozinhos, aprendendo seu ofício na prática, que está, né, esse aprender o ofício na prática, que é aquele mito de que eu falei anteriormente, né, para qual os professores nos chamam a atenção quando nós encaminhamos os nossos alunos, né, e às vezes até nós nos chateamos porque os professores acabam desmotivando os nossos alunos, mas na verdade eles estão chamando a atenção para, né, algo que a universidade vem fazendo ainda. Então, eles acabam aprendendo seu ofício na prática e constatando, na maioria das vezes, que esses conhecimentos proposicionais não se aplicam bem na ação cotidiana, né? Eu, e provavelmente algumas pessoas que estão assistindo, né, que é da mesma, né, que são contemporâneos meus, certamente foram formados, né, nesse modelo. Eu fui formada nesse modelo, inclusive só tive um estágio supervisionado, né, no final do meu curso, 105 horas, enfim, né? Então, realmente é um modelo bastante deficiente de formação. E eu vou citar também uma pesquisa que é de Bernadette Gatti e Marina Nunes, uma pesquisa que foi realizada em 2009, né? Então, ela, uma pesquisa foi realizada há mais de uma década. Tá? E elas fazem uma análise de matrizes curriculares, né? Aí na citação está escrito grades, mas a gente não costuma mais utilizar essa terminologia. Então, ela faz uma análise das matrizes curriculares dos cursos de letras e mostram que a maioria das disciplinas obrigatórias ministradas pelas instituições de ensino está relacionada a conhecimentos específicos da área, ou seja, 51,6% desses componentes curriculares são, né, são de disciplinas específicas. Das demais categorias, 15,4%, né, dizem respeito a outros saberes, né, uma formação geral, muito provavelmente. 10,5% são conhecimentos específicos para a docência, né, que é provavelmente a área pedagógica. E 8,5% referem-se a fundamentos teóricos. 12,7% dividem-se de forma semelhante entre conhecimentos relativos aos sistemas educacionais, pesquisa e TCC, e atividades complementares. Somente 1,2% das disciplinas é destinado aos conhecimentos relativos às modalidades e níveis de ensino específicos, né? Então, a gente vê uma configuração bastante tradicional de um currículo, né, em que predomina aquele emaranhado de componentes curriculares teóricos, né, a que se refere Pimenta e Lima, né, na verdade são duas autoras que usam essa terminologia, né. Esses dados de Bernadette Gatti e Marina Nunes, como vocês podem observar, são dados de 2009, né. Ainda existem cursos com esse perfil, mas a gente precisa destacar, inclusive com um certo otimismo, que nesses 10 anos, né, nesses 10 últimos anos, nós temos assistido a um movimento de alteração deste modelo, né? Nós temos visto algumas tentativas de corrigir as deficiências da formação inicial docente, né? E como é que tem sido esse caminho? Qual é o caminho para essa correção, né? E aí, novamente, eu vou trazer uma citação de Antônio Nova, né, em que ele diz que o caminho é a aproximação entre teoria e prática, entre universidade e educação básica, né? E ele diz o seguinte: no essencial, advogo uma formação de professores construída dentro da profissão, né? Isto é, baseada numa combinação complexa de contributos
científicos, pedagógicos e técnicos, mas que tem como âncora os próprios professores, sobretudo os professores mais experientes e reconhecidos, né? Então, está clara aí, né, uma combinação complexa de contributos científicos, pedagógicos e técnicos, né? Então, mas isso tudo vai ter como âncora os professores que estão na educação básica. Então, é a aproximação desses saberes da universidade, desses saberes curriculares com os saberes profissionais, né? Então, o caminho é essa aproximação da universidade e a educação básica. A universidade não pode insistir em formar os seus alunos tomando a educação, a escola básica, apenas como aquele momento lá de aplicação, né? Isso precisa ser, essa conexão precisa ser estabelecida desde o início da formação do aluno, e não somente, né, naqueles semestres finais do curso, como a gente tem feito. Então, essa é a posição, de novo, né, que é essa aproximação entre teoria e prática. E como eu falei, né, nós estamos tendo um movimento para alcançar isso aí, né? Do ponto de vista da legislação, nós temos, por exemplo, a resolução de 2002 do Conselho Nacional de Educação, que previa a inserção de 400 horas de prática como componente curricular, né, nos currículos de formação, dos cursos de formação de professor. E nessas 400 horas de prática como componente curricular não contavam os estágios, e essas horas precisam estar distribuídas ao longo do currículo, não podem estar concentradas no final, né? A ideia é que isso pode ser feito sob a forma de disciplinas específicas, ou pode ser também transversalmente, né? Essas atividades formativas podem estar distribuídas em vários componentes específicos, né? Novamente, a resolução em 2015 vai voltar a falar dessa situação, né, dessa questão, que é uma resolução de 2015, também do Conselho Nacional de Educação, né? E aí vai falar novamente dessas 400 horas de prática curricular. Gente, vocês estão ouvindo alguma interferência no áudio? Eu apertei aqui sem querer. Tá tudo bem? Enfim, vou continuar. O silêncio pairou no ar. Mas eu vi, já terminou. Pronto, obrigada. Então, né, nós temos a legislação orientando a inserção dessa prática como componente curricular, né? Temos o estágio supervisionado, que desde a LDB já era ofertado em 400 horas na segunda metade do curso, né? Infelizmente, algumas universidades, alguns cursos não fizeram adequação para oferecer a prática como componente curricular, e desde 2012 que essa legislação existe, mas alguns cursos até hoje não fizeram reformulação, né? No caso do nosso curso de letras, já atendíamos parcialmente a isso, mas como nós acabamos de reelaborar o nosso projeto, né, pedagógico, então agora é um projeto que tem muito mais consistência na oferta dessas 400 horas de prática como componente curricular. A ideia que nós colocamos no nosso projeto é realmente inserir esse aluno cada vez mais cedo, cada vez mais precocemente na educação básica, para que quando ele chegue ao estágio, ele não tenha esse estranhamento, ele tenha mais autonomia, ele tenha mais criticidade, ele seja capaz de criar soluções, né, para os problemas que acontecem na realidade da escola. Além disso, né, além da prática como componente curricular, além do estágio supervisionado, nós temos políticas públicas de formação docente, né? Nomeadamente, o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, o PIBID, eu acredito que haja aqui
na nossa mesa vários alunos interessados, né? Porque em breve, acho que nas próximas semanas, no próximo mês, deve estar tendo edital, né, para recrutamento de bolsistas, né? Além do PIBID, há também um programa mais novo, né, de 2018, que é o Residência Pedagógica. Então, são políticas públicas de formação de professor que visam a uma qualificação e a valorização desses professores da educação básica, né? E eles partem da ideia de que realmente o aluno precisa ser inserido nesse contexto profissional mais precocemente, né? Licencinha, Gil, 5 minutos. Jura? Meu Deus, acho que eu vou precisar mais de 10, porque eu estou bem longe. Bom, então agora eu vou falar um pouco sobre o PIBID, né? Porque a ideia é demonstrar de que forma o PIBID contribui para essa formação inicial docente. E para isso eu vou recorrer a uma pesquisa que foi realizada até por Isadora, né, que está aí monitorando o meu tempo, dizendo que eu não tenho mais... Enfim, desculpa, Isadora. Né, Isadora e Emanuele fizeram comigo essa pesquisa, e nós aplicamos um questionário online para 10 bolsistas do PIBID, é uma pesquisa piloto, né, por isso essa quantidade bem pequena. Eram 10 questões abertas e fechadas, né, algumas de múltipla escolha, e agora eu vou apresentar um pouco desses dados que a gente coletou, né, a discussão desses resultados. A primeira pergunta que nós fizemos foi a respeito da articulação, como é que eles viam a articulação entre teoria e prática nos componentes curriculares do curso, né, aí a gente deu algumas opções. 40% dos alunos assinalaram que eles veem um pouco de articulação entre teoria e prática durante as aulas. 30% assinalaram que a prática e a teoria são isoladas em alguns componentes. E 30% assinalaram que isso é feito, né, essa articulação é feita durante todo o percurso formativo dele, né. Então, 30% é um percentual muito pequeno, né, para uma questão tão importante. Aí, voltei. Depois, nós demos algumas sugestões de atividades, que são atividades que frequentemente nós desenvolvemos no PIBID, e aí perguntamos em qual área do curso eles costumavam desenvolver aquelas atividades, né? E a maioria dos alunos, né, respondeu que ou eles desenvolviam essas atividades na prática pedagógica ou no estágio supervisionado. Então, só para a gente observar que somente nessas áreas que são voltadas para o ensino. Outros componentes não estão desenvolvendo atividades, não estão trabalhando com essa unidade teoria e prática. Aí as atividades que foram elaboração de sequência didática, plano de aula, produção de material didático, observações de situações de ensino-aprendizagem, enfim. Aí nós perguntamos ao PIBID, né, quais dessas atividades vocês já realizaram no PIBID? Então, 87,5% informaram terem participado da elaboração de sequências didáticas, né, da produção de material didático, observação de situações de ensino-aprendizagem. 25% mencionaram já terem feito estudo de caso no PIBID, 62,5% já fizeram análise de material didático, 37,5% referem terem participado de reuniões pedagógicas em escolas e 75% já participaram de reuniões de planejamento. Nós estamos falando de alunos que são, na maior parte das vezes, oriundos de primeiro a quarto ou quinto semestre, né? Tinham alguns de sétimo, né? Mas o PIBID, o público-alvo do PIBID são os alunos que não fizeram ainda 60% da carga horária do curso. Então, para demonstrar como esses alunos, tendo acesso ao PIBID, como eles já conseguem realizar práticas que, muito provavelmente, eles só realizariam no estágio supervisionado, né, em outros contextos. Bom, ao indagarmos se os estudantes se sentem confiantes e preparados para a atuação docente, 87,5% dos nossos alunos responderam sim, porque participam do PIBID e acreditam que o PIBID dá essa experiência.
Os demais 25%, informaram que a segurança advém do fato de articulação entre teoria e prática ser suficiente no curso, né? Mas a maioria considerou que essa segurança, essa confiança, advém da sua participação no PIBID, né? Em outra questão, nós perguntamos se os alunos consideram que o PIBID contribui para a melhoria da formação inicial dos docentes e, por consequência, da educação. E aí houve unanimidade, né? Ninguém respondeu, ninguém assinalou as questões que negativavam isso aí, né? Eles assinalaram que o programa oferece ferramentas para o aperfeiçoamento da prática docente e é fundamental para a melhoria do ensino. Vale lembrar que ninguém foi coagido e os questionários eram anônimos, né? Bom, então, diante dessa, né, dos dados desse questionário, nós percebemos como os próprios alunos nos falam dessa eficiência do programa, né? Dessa característica de já dar esse saber profissional ao aluno, já na primeira parte do seu curso. Agora, eu trouxe algumas percepções dos estudantes sobre o estágio curricular supervisionado. Como eu falei, esses dados são provenientes do TCC de Alexandra, a minha, né, que defendeu em 2016. Os alunos apontam, né, vocês vão ver pelo depoimento, que os alunos apontam a importância do estágio supervisionado, né, para a sua formação, isso é inconteste. A disciplina de estágio supervisionado 1, 2, 3, 4 teve importância muito significativa para o bom desenvolvimento em cada etapa do estágio. Proporcionou-me momentos de interação e reflexão em sala de aula e troca de conhecimentos sobre a prática docente, sendo este componente crucial para a formação do futuro professor de língua portuguesa, uma vez que este possibilita correlacionar a teoria aprendida na academia à prática docente no seu campo de atuação, a sala de aula. De fato, o estágio supervisionado, ele tem esse papel, né, de ajudar o aluno a fazer essa correlação. Acontece que, da forma como os nossos currículos estão organizados, essa eficiência do estágio supervisionado acaba não sendo, né, não acontecendo, né, porque o aluno vai somente fazer essa correlação na segunda metade do curso, né, por aquele modelo aplicacionista. Agora, quando isso está aliado a outras alternativas, como o próprio PIBID, ou a prática como componente curricular, né, ao longo de todo o percurso formativo, aí sim nós podemos atestar uma maior eficiência. Então, eu costumo dizer que, isoladamente, o estágio não dá conta, né? Não dá conta e a gente tem um histórico grande para demonstrar isso, né? Eu não estou aqui, eu sou professora de estágio, reconheço a importância desse componente, mas ele sozinho, da forma como, né, essa complexidade da educação, sobretudo nos tempos atuais, o estágio sozinho não tem dado conta. Bom, eu não vou ler todos os depoimentos, né, enfim, mas nesses depoimentos o aluno fala a respeito dessas contribuições, né, deixa eu localizar alguma aqui com um dado diferente. Deixa eu ver isso aqui. Aqui nós temos uma constatação, né, de um aluno que já vê, né, alguns problemas na realização do seu estágio. Ele diz: esse período do estágio, infelizmente, foram poucos aspectos positivos possíveis de perceber, assim como a boa relação entre a maioria dos educandos e o estagiário, a participação nas aulas de alguns alunos que estão ali interessados, a receptividade da regente com a estagiária. Já dificuldades e os aspectos negativos desse período de estágio foram muitos, né? Então, assim, de fato, é um momento em que o aluno tem muita pressão, mas se ele tem um preparo prévio, ele vai conseguir lidar com isso de forma mais confortável, né? Esse aqui é um depoimento interessante. Durante a graduação, ficamos um certo tempo sem ter contato com a sala de aula. Sempre frisei que a forma como o estágio está sendo desenvolvido deve ser reavaliada. Se começássemos a estagiar nos primeiros semestres, ficaria mais fácil de aprimorar técnicas e perceber fragilidades que poderiam ser resolvidas no decorrer do curso.
né? Então, eu acho esse depoimento primoroso, porque ele joga na nossa cara, né, o problema que realmente existe, né, de um aluno só entrar em contato com a realidade lá no final do curso. Então, olha o que esse estagiário ou estagiária diz, né? Se fosse o estágio realmente acontecer na primeira etapa, talvez não seja o mais indicado, mas ele pode ter acesso a outras atividades, né, que vão lhe dar condições de lidar melhor, né, com as questões do ensino. Então, eu acho o depoimento desse aluno ou aluna muito interessante, né. Aqui, alguns alunos também pontuam a respeito, né, do estágio como um momento em que eles aprimoram, né, o seu olhar crítico, reflexivo, e esse é um dado realmente muito importante. O estágio tem esse papel, né? Então, aprendi muito, aprimorou meu olhar crítico e reflexivo sobre o mundo. Com certeza não vou sair como entrei. Hoje sei que ser professor não é apenas lecionar em uma sala de aula, mas ir além do âmbito escolar, exportando no aluno o interesse pela busca e permitindo a troca de conhecimento fundamental para ambos, né? Então, é realmente uma visão muito e também muito real do que o estágio proporciona, né? Por fim, eu acredito que eu já não tenho tempo, né? Eu vou partir para as considerações finais, em que a gente viu, né, que são 2 espaços com experiências formativas muito importantes para a formação do estudante, né, de licenciatura. E aí eu vou apontar agora algumas características, né, de outro, só para a gente fechar essa discussão. No caso do PIBID, tem um dado que é muito interessante, que é a presença de um supervisor. Esse supervisor é incentivado financeira e pedagogicamente para atuar junto aos licenciados. E isso é um aspecto que favorece. O professor supervisor do PIBID, ele recebe uma bolsa para isso, né? E isso realmente é um incentivo. Então, de repente, poderia ter um programa de bolsa estágio, né? Mas, do jeito que nós vamos, né, inclusive uma coisa que eu ia falar, é que o PIBID, desde que surgiu em 2007, ele tem sido vítima de um desmantelo. Eu me lembro que no primeiro edital que eu concorri, o edital foi de 2013, o PIBID começou em 2014, eu abri vagas para 61 do aluno na universidade para a valorização da própria licenciatura, né? E aí depois, em 2016, o PIBID passou por um problema muito sério, né? Esteve em vias de ser cancelado o edital, e foram muitas lutas, muitos movimentos para que esse programa continuasse, né? Terminamos o edital, e aí em 2017 abriu outro edital, né? Já com algumas reformulações, né, com um número excessivo de bolsistas por coordenador, né, houve uma diminuição também de cotas de bolsas para as universidades, e o meu núcleo, que antes era de 40 e tantos alunos, passou a ter 24 alunos. E no edital mais recente, né, aí é que nós assistimos a um completo desmonte do PIBID, né? Foi encerrado o PIBID Diversidade, né, que dava conta de trabalhar com a formação de professores para a comunidade escola, né? E as bolsas foram reduzidíssimas, né? A gente está aí em vias de abrir inscrições tanto para o PIBID como para a residência pedagógica, mas muitos colegas meus foram deixados de fora, muitos coordenadores que submeteram projetos foram deixados de fora, porque o MEC não aprovou bolsas, né? Enfim, né, mas eu acho importante falar isso, porque o PIBID tem sido uma política de resistência, né? Então, era para eu ter falado antes, e eu acabei, né, passando. Mas voltando, né, a essa
essas diferenças e similaridades do estágio e do PIBID. Eu falei sobre a presença incentivada financeiramente e pedagogicamente do supervisor, isso não existe no estágio, né, que seria ótimo se existisse, né, esse coformador, se ele tivesse ao menos uma carga horária na escola dedicada à orientação dos estagiários, isso seria ótimo também, né. Outra coisa é que o tempo dedicado às ações do PIBID é frequentemente maior que o tempo destinado à realização dos estágios. Nós temos 400 horas obrigatórias, o mínimo, e no PIBID, em 18 meses, o aluno fica cerca de 600 horas em atividades, né, são diversas atividades. Então, esse tempo de aproximação, esse tempo maior, também faz com que exista uma maior aproximação do licenciando com o professor supervisor, com maior familiaridade com a escola, com a realidade. O estágio ocorre com muita brevidade, né? Ele não dura mais do que 2 meses, é muito rápido, né? Em relação à construção da autonomia, nós podemos dizer que tanto o PIBID quanto o estágio supervisionado são espaços que facultam essa construção da autonomia do graduando, né? Então, ambos os contextos são importantes para isso. Tem uma outra questão no PIBID, existe mais espaço para as experiências mais inovadoras. O estágio, como eu falei, tem um tempo reduzido, ele é um pouco mais engessado, o estudante assume uma turma por um curto período de tempo, ele precisa atuar em consonância com o planejamento do professor, aqueles conteúdos são definidos pelo regente. Eu, como orientadora de estágio, não tenho muita autonomia, mas como coordenadora de PIBID eu tenho, né? Além disso, o aluno tem que elaborar provas segundo o modelo da própria escola. Então, isso faz com que ele acabe optando até por um ensino mais tradicional. E no PIBID, a gente tem muito mais liberdade para práticas mais inovadoras. Mas aí tem um aspecto interessante também do estágio, que é o fato de o aluno também poder conhecer essa experiência, né, de atribuição de notas, de elaboração de atividades, de avaliação, que no PIBID a gente não faz muito isso, pelo menos no PIBID que eu coordenei, né. Outra questão importante é a cooperação que se desenvolve no PIBID, né. Nós somos uma família linda, né, nós trabalhamos em equipe. No estágio, o aluno também pode trabalhar em equipe, mas normalmente ele opta por fazer suas atividades individualmente, né? Os medos, os anseios do estagiário, nem sempre eles são compartilhados, por mais que a gente tenha as sessões coletivas para falar sobre isso, né? Mas no PIBID isso é muito recorrente, isso é sistemático, então existe um clima de cooperação maior, e isso faz com que um bolsista ampare o outro, né? E também é um ponto muito positivo. Outro desconforto, um desconforto que o PIBID desconhece é a questão da avaliação. Os alunos no estágio ficam tensos, né, quando a gente vai fazer as observações. Eu acabo até dizendo que ele não tem como receber abstrai. Já estou concluindo, tá? Bom, enfim, né? Então, diante dessas diferenças todas e algumas similaridades, nós consideramos que, na verdade, os dois, né, o PIBID, o programa, como o componente curricular, eles são complementares. Isoladamente, eles não dão conta de oferecer uma formação, né, de qualidade, uma formação que, de fato, dê ao aluno condições de atuar profissionalmente. Mas quando eles estão em conjunto, essas contribuições são valiosas, né? O aluno pode construir experiências valiosas. Muito obrigada, eu acho que ultrapassei bastante a minha fala, né? Isadora vai puxar as minhas orelhas, eu acho, né? E agora, eu vou passar a fala para Isadora, que foi minha bolsista de PIBID, como eu disse, né? Isadora é aluna do 8º semestre, foi bolsista do PIBID em 2 momentos, né? No primeiro edital do qual eu participei, que foi o edital de 2013, mas ela entrou no PIBID, não sei se foi em 2017,
de 2016 ou 2017, não me lembro bem, né? E depois, no último edital, né, que encerramos agora em 2020, Isadora também participou conosco, uma excelente bolsista, né? Além disso, é minha orientanda de TCC, foi monitora de ensino, né, de um componente na graduação, então, assim, tem uma vivência maravilhosa dentro das atividades acadêmicas, e eu pedi que ela desse o depoimento. Foi minha aluna de estágio, acho que eu não falei isso, né? Foi minha aluna de estágio 1, estágio 2 e estágio 3. Acho que ela já, no 4, não vai querer me ver. Enfim. E eu vou, então, passar a palavra para que Isadora possa falar um pouco dessa sua experiência como bolsista e estagiária. Isadora, eu vou interromper aqui a minha... Olá, boa tarde mais uma vez a todos. Agora eu venho como breve participante, sair um pouquinho desse papel de mediadora. Eu gostaria de agradecer a Gilson, né, em primeiro lugar, pelo convite, pela confiança e por me dar essa oportunidade, né, de falar sobre algo que eu gosto muito, né, que eu amo e que eu vivencio. E sim, Gilson, é um prazer muito grande trabalhar com você, né. Eu espero estar sempre nesse contato com você. Você já é minha orientadora. Mas como professora de estágio, como minha coordenadora do PIBID, não deixou absolutamente nada a desejar. E eu sou muito, muito grata pelas experiências que eu tive, né, no PIBID e no estágio também. E você sempre ali me orientando, me auxiliando, enfim, foi muito importante sua presença e é muito importante. Então, eu queria iniciar, né, aproveitando esse gancho da explanação de Gilce, que fez uma explanação sobre a diferença tênue entre o PIBID e o estágio curricular supervisionado, para podermos refletir sobre o que um e outro pode representar, tanto para o bolsista quanto para o estagiário. E aí eu acredito que nesses dois espaços há práticas iguais, né, há práticas semelhantes, com fundamentos distintos, mas não opostos. E aí, o que eu quero dizer com isso é que nos dois espaços, né, nesses dois contextos, você atuará como professor inevitavelmente, né? Tanto no estágio quanto no PIBID, você vai estar ali licenciando. E a questão aí vai ser na recepção, né? A diferença está na recepção, tanto da turma, quanto para a turma, quanto para o bolsista / estagiário. Então, eu gostaria de começar com um exemplo, né, de quando eu ingressei no PIBID. Eu cursava, se eu não me engano, o 3º semestre. Então, para mim era tudo muito novo, porque até então eu só tinha em mente as teorias, né? Então a gente refletia muito sobre as práticas pedagógicas e nesse sentido teórico mesmo. E aí, quando eu entrei no PIBID, quando eu pude participar, foi possível alinhar essa teoria à prática, né? Não tudo, obviamente, mas muitas coisas. E eu pude perceber no PIBID que havia uma liberdade, né? Eu me sentia livre, por exemplo, para poder pensar numa sequência didática, elaborar uma sequência didática que não necessariamente precisaria estar 100% aliada ao planejamento da escola, ou então à sequência didática da professora, né, daquela turma que eu iria atuar. Só que essas duas sequências, né, didáticas, tanto a minha enquanto PIBIDiano, enquanto da professora regente, inclusive Giovana, que vai falar daqui a pouco, foi uma das minhas professoras regentes no PIBID, essas duas sequências, elas não precisavam estar totalmente desassociadas, né? Havia sim um diálogo entre elas. Então, por exemplo, digamos que a professora regente estivesse trabalhando com conteúdos gramaticais, morfologia e sintaxe. Ok, na sequência dela. E aí, concomitantemente, eu estaria trabalhando com o gênero textual poema, né, na minha sequência. São conteúdos distintos? São conteúdos distintos. Mas não significa que não pode haver um diálogo entre eles, né? Então, a gente fazia um planejamento também para que se pudesse pensar esse diálogo. Então, por exemplo, quando eu estivesse trabalhando com poema, eu poderia pensar numa atividade em que os alunos pudessem fazer uma análise sintática e morfológica, né? Então, ajudaria eles na ficção do conhecimento e também reforçaria, né, a aula da professora. Então, isso foi muito, muito, muito importante. Só que esse era o meu foco principal? Esse era o meu objetivo principal? Não era, né? Os meus objetivos principais, né, giravam em torno desse universo literário. Então, nós queríamos quando eu falo nós, eu falo meu grupo, né, do PIBID, que era um trio. Então, a gente queria que o aluno tivesse um extravasamento poético.
tivesse um extravasamento de alma, né? Que eles pudessem emergir nesse universo literário e que pudessem também fugir dessa realidade, né? Que muitas vezes é cruel, né? E vocês sabem disso, vocês que trabalham com alunos de escola pública, sobretudo. Não é uma realidade que é cruel. Então, a literatura, a arte, ela promove essa fuga da realidade, mas não a fuga totalmente, de ignorar, de se distanciar completamente. Não, porque a gente também queria, né, que eles se sentissem aguçados, provocados para poder refletir sobre essa realidade, para poder pensar sobre essa realidade e ter uma análise crítica sobre essa realidade, né? Esses mundos, né, que eles viviam, que eles vivenciavam. Então era muito bom. Além de que havia muitas reclamações, né? Era muito muito marcante esses momentos de declamações de poemas, porque eram momentos em que os alunos, né, quando a gente, enquanto pibidiano, levava algum poema para poder declamar, eles paravam, ficavam assim, perplexos, né, refletindo e sentindo o poema, né? Eu acredito que a leitura de um poema, por exemplo, ela não deve ser como a leitura de um texto teórico ou de um texto narrativo, né? A declamação requer um movimento de corpo, porque a poesia fala, né? O poema fala e fala também através do nosso corpo. E quando a gente fazia isso, os alunos sentiam. Então era muito bom. E quando eles iam declamar, eles também queriam, né, para ter essa ensinação, essa declamação. E a gente, né, ajudava, dava dicas e ensinava, né, como fazer, né, com essa leitura de poema. E nós, como professores, né, temos que ter esse lado artístico, digamos assim, né? Não é um dom, é uma questão de treinamento, uma questão de prática, né, que você vai aperfeiçoando ao longo do tempo. Mas, Isadora, essa construção, né, no PIBID, ela muda no estágio? Não, não muda. Ou pelo menos não deveria mudar. Porque o que acontece? No estágio, eu passo a ter a quase que obrigatoriedade de alinhar a minha sequência didática ao da escola, né? E, sobretudo, daquela turma, né, em que eu vou trabalhar. Vocês lembram que eu falei no início que no PIBID eu me sentia mais livre, né, em relação a esse planejamento dessa sequência. No estágio, não. Por quê? Eu precisava alinhar a minha sequência ao da professora, porque eu também precisava trabalhar com conteúdos gramaticais, com conteúdos literários, né? Com essa prática conteudista, né? Afinal, é isso que eu vou ver ao longo da minha vida. Eu estou me formando para ser professora de língua portuguesa, literatura e redação. Então, eu preciso ter esse conhecimento teórico mesmo, pragmático, né? Dessas disciplinas. E o estágio propiciava isso, né? Era muito bom nesse sentido. E você também não vai ter tanto tempo e tanto espaço para poder dinamizar o tempo todo, para poder ter esse extravasamento de alma o tempo todo, para poder ter essa fuga da realidade o tempo todo, né? No estágio, ele é um pouco mais rígido, né? Não que o PIBID não seja, mas o estágio ele requer mais essa rigidez. Só que tudo depende de como você, como professor, vai conduzir essa aprendizagem, sobretudo conteudista, de como você vai dinamizá-la, de como você vai ressignificá-la. E eu sei que não é fácil. Não é fácil porque vocês, né, que são professores em formação ou professores já formados, e eu também, né, nós viemos de uma educação que era tradicional. Então, a gente, quando alunos, aprendemos os conteúdos da escola, as disciplinas, de uma maneira tradicional. E aí, quando a gente decide atuar justamente nessa área, torna-se um desafio grande, né? Mas também muito importante, né, para ressignificar essas práticas de ensino. Só que aí, para o discente que passa pela experiência do PIBID, esse ambiente do estágio torna-se menos difícil e mais habilidoso, porque, vejam bem, o cursista o cursista da licenciatura, que ele não é obrigado a passar pelo PIBID, né? Ele não é obrigado a se inscrever no PIBID, mas ele é obrigado a cursar o estágio, não é? Ele é obrigado, gostando ou não. E aí, quando você entra no PIBID, quando esse aluno que passa pela experiência do PIBID, ele se sente ainda mais preparado, né? O estágio passa a ser um ambiente familiar. E aí ele se sente mais seguro, né? Mais maduro, mais bem preparado para encarar essa sala de aula. E aí, o aluno que nunca participou do PIBID, ele não pode se sentir assim no estágio? Pode e deve. Pode e deve sim. Só que é difícil, é um pouquinho mais difícil, né? Porque não há como negar, e também é imprescindível enfatizar que o PIBID é um grande espaço e oportunidade de preparação para a nossa carreira docente. E também é uma experiência que nos faz refletir se a sala de aula é realmente um lugar que a gente quer passar o restante da vida, né? Então você pode fazer o PIBID e, de repente, se dar conta de que não é isso que você quer.
acontece, né? Ai, não quero a sala de aula, não dá certo. A gente toma um choquezinho de realidade. E tem gente que não consegue ir para frente. E aí, acontece. E aí você pode até desistir do curso, né? E de repente nem pegar estágio, né? Nem dá tempo de pegar estágio, você já desiste antes. Só que, né, já finalizando aqui minha fala, o que acontece, e o que eu acredito que acontece na maioria das vezes, é que, por exemplo, eu me tornei ainda mais fascinada, né, pela sala de aula. E muito, ainda mais convicta de que a educação precisa da minha colaboração, precisa da minha atuação, precisa da minha ação. E que eu quero, sim, contribuir com todo o compromisso para essa educação brasileira. Não é fácil, a gente tem desafios, né, como professores, a gente tem desafios em diversas áreas, inclusive, né, com a desvalorização do governo, mas quando a gente entra na sala de aula e se entende como professor que é humanizador, que ressignifica, que pensa o aluno, né, e que busca desenvolver essas práticas docentes de um modo que seja sensível, né, que trabalhe com aspectos socioemocionais, é tudo muito diferente, né? A gente precisa ter essa visão. Então, o PIBID, tanto o PIBID quanto o estágio, representaram essas ferramentas para mim, me deram essa convicção de que é o meu lugar, de que é isso aqui que é a minha função. E aí, a gente começa, né, a amadurecer. Então, o estágio serviu para me preparar muito para o estágio, não, o PIBID, né, porque em ordem cronológica. O PIBID me serviu para me preparar muito para o estágio. E ambos, em ambos eu tive experiências muito marcantes, muito inesquecíveis, né? Eu penso que, acho que aqui tem PIBIdianos, né, e eu acho que eles comungam dessa minha sensação, né, desse meu pensamento, porque nós compartilhávamos, né, essas experiências, né? E que bom, né, que esses PIBidianos, né, que estiveram comigo, tanto no grupo quanto, assim, tanto no grupo mais específico quanto no grupo geral, estão aqui e podem comungar dessa ideia, né? Eu vi vários comentários aqui falando do PIBID, elogiando o PIBID, e é realmente isso, né? O que o PIBID representa, né? E no estágio a gente reforça. Bom, eu encerro minha fala, né? Eu tentei ser breve, mas espero que eu tenha sido objetiva. E eu gostaria de chamar agora, né, sem mais delongas, porque nosso tempo já está quase que se encerrando, e eu peço a compreensão de vocês, né, porque vai se estender um pouquinho. Já eu digo a palavra-chave, porque vocês se inscreveram para uma mesa que seria das 14 às 15, mas eu peço só a compreensão de vocês um pouquinho para se alongar, né? Mas, de qualquer forma, daqui uns minutinhos eu vou falar a palavra-chave. Enfim, eu passo a palavra para a Giovana Seixas, que é professora de língua portuguesa da educação básica na Escola Estadual Renato Machado, atualmente anexa, né, ao Colégio Rômulo Almeida, tem especialização em psicopedagogia e foi coordenadora da área do PIBID de 2014 a 2020. Giovana, é com você. Vamos lá. Bom, como a Isadora disse, né, eu sou professora, regente, atuo na educação básica há 15 anos. Até o início deste ano era professora no Colégio Renato Machado, né, e foi pedido para mim, pela professora Gilce, que eu desse minha contribuição falando sobre a minha visão como regente sobre as diferenças e semelhanças, qual é a minha percepção sobre o estágio, ser supervisora do estágio supervisionado e ser supervisora do PIBID. Eu destaquei alguns pontos para apresentar para vocês. Bom, eu já disse, né, sou supervisora do PIBID desde 2015, trabalhei durante esse período com 2 subprojetos, o primeiro, Por Entre os Caminhos do Ensino-Aprendizagem de Língua Portuguesa, da leitura à produção de texto, e o segundo, De Olho no Texto, Assim se Aprende Português. E também participei, né, cedi minhas turmas para o estágio supervisionado, né, para a aplicação de oficinas e também para a observação das aulas. Mãe? Oi, não passou? Gente. Um minutinho, pessoal, problemas técnicos. Opa. Vocês conseguiram visualizar o slide? Não.
Giovana, eu ainda não vi os seus slides. Isso. Estou consertando aqui. Certo. Já conseguiu aparecer? Ainda não. Já sim. Já Para mim já Apareceu, Aninha. está visível. Deixa eu ver se está passando. Ele só não está passando. Estamos nos ajustes. Passando. Tem que navegar, agora tá, tem que navegar pelo PowerPoint. Pronto. Vou retomar um pouquinho, né? Sou supervisora do PIBID desde 2015. Trabalhei, né, em 2 subprojetos. O primeiro, Por Entre os Caminhos do Ensino-Aprendizagem de Língua Portuguesa, da leitura à produção de texto, e o segundo, De Olho no Texto, Assim se aprende português. Também cedi turmas, né, para aplicação dos estágios supervisionados. Lá. Do meu ponto de vista, como professora regente, qual seria a importância do estágio supervisionado na formação docente? Primeiro, e lógico, o contato do aluno, né, do aluno, do graduando, com a sala de aula, né? A partir daí, ele pode passar a ter a compreensão de como se desenvolve essa relação, esse processo, né, entre o professor e o aluno. Como isso se dá? Quais são as divergências? Quais são os problemas? Então, esse é o momento dele fazer essa adequação do que ele aprende lá na teoria à prática da sala de aula. O estágio supervisionado, eu consideraria que é um momento estanque em relação ao PIBID. O PIBID é uma outra oportunidade de contato, né? E ele vai atuar em 2 pontos. Ele vai ser fundamental na formação inicial, na formação do aluno da graduação, e ele também vai ser muito importante na minha formação continuada. Eu, professora já formada, com esse contato com o PIBID, que veio acrescentar muito a minha formação. Na formação inicial, o que acontece com o PIBID? Diferentemente do estágio supervisionado. A interação entre o PIBIDiano e a sala de aula, ela tem uma duração maior. Nós tivemos PIBIDianos que ficaram conosco 3 semestres. Então, 3 semestres nós ali desenvolvemos atividades, olhando o que deu certo numa turma, o que não deu, né? Um outro ponto que já foi tocado por Isadora e também por Gilce, são os diálogos. Nós tínhamos reuniões constantemente, às vezes com os 3, né, o coordenador do projeto Gilce, eu como supervisora e os alunos do PIBID. Às vezes separadamente, eu só com os PIBIDianos ou Gilce só com os PIBIDianos. Então, o diálogo entre nós era sempre constante, analisando o que deu certo, o que não deu certo, como é aquela turma, o que poderíamos fazer de diferente, né, para trazer aquela turma para a aula, né? Em relação à formação continuada, eu sou formada pela UFBA, me formei na UFBA no final da década de 1990, e o que a gente vê depois que a gente se forma é que há um divórcio entre o professor da educação básica e a universidade, né? E o PIBID foi um casamento, né? Há uma reaproximação entre nós, uma reaproximação muito significativa, porque realmente depois da formação há esse distanciamento muito grande, né? E um outro ponto são a troca de saberes. Eu, na minha sala de aula, atuando, né, na prática mesmo, do dia a dia, vivenciando cada turma com suas diferenças, e o estudante da graduação, né, ali se formando enquanto professor, e a professora universitária com seus conhecimentos e saberes acadêmicos. Qual seria a atuação, né? Qual seria a diferença na atuação do professor no PIBID e no estágio supervisionado? Isso sob o meu ponto de vista de professora regente. Então, a participação. Quando o aluno do estágio chega, ele já vem, apesar de Gilson ter dito que ele pega o currículo, o conteúdo programático com o professor, mas ele já vem com aquelas atividades prontas. No PIBID, não. No PIBID, nós vamos construir as sequências didáticas, verificar quais atividades nós vamos trabalhar com aqueles conteúdos, né?
Então, tem tudo isso. Um outro ponto, que Gilson também já tocou, é a questão da autonomia do professor. No PIBID, a nossa participação é maior, até porque o professor supervisor no PIBID, ele não pode sair da sala de aula. No estágio, não. O aluno, ele precisa ter aquela independência de dominância da sala. Então, o professor regente pode, sim, ficar fora da sala de aula, para que o aluno ali sozinho ganhe o seu espaço, né, se aproprie daquela turma. Em relação à postura, né, a diferença de postura e participação dos estagiários e dos alunos de PIBID, o que eu pude perceber? Eu cedi minhas turmas para aplicação de oficinas, que se trabalhou gênero ponto, uma outra oficina trabalhou a diversidade cultural. Geralmente, essas oficinas são trabalhadas em dupla. No PIBID também são duplas, trios. Então, o que se percebe? O aluno do estágio, ele chega mais inseguro, ele chega com mais timidez, né? Aquela questão da sala de aula ali, da forma como ela se coloca ali para ele, é algo do início mesmo, né? No PIBID, pode ser que o aluno chegue também assim, mas isso vai sendo trabalhado ao longo das aulas, da construção do conteúdo, da minha interferência, né, na aula, dando apoio àquele aluno pibidiano que está ali, né? Então, um outro ponto que a gente pode observar, e esse ponto acontece nos dois, né? E aqui eu me refiro ao estágio supervisionado 2, que é o estágio que são as oficinas aplicadas, e no PIBID, como ocorre com mais de um aluno, né? O que acontece? Às vezes, um aluno se sobrepõe ao outro. Tem um aluno que ele domina a cena. No estágio supervisionado, eu, como professora regente, eu não interfiro. No PIBID, eu já articulo com a coordenadora e a gente já faz, né, já programa, já articula tudo para que o outro aluno que ficou ali sumidinho passe também a dominar uma cena, certo? Para ver essa interposição entre um aluno e outro e que todos possam se desenvolver. Então, um outro ponto-chave no PIBID é o tempo e a interferência do professor contribuem para a superação dessa insegurança do aluno, né? Fundamentais. Essa relação dialética que vai sendo construída no PIBID, com esses três polos, o aluno da graduação, a supervisora, a professora regente e a coordenadora, Gilson, citar Gilson porque foi com quem eu trabalhei, são fundamentais para essa construção dessa vivência prática do aluno, né, da graduação. Foi me perguntado, né, enquanto professora, já há 15 anos aí na educação básica, o que esses dois programas, o que o PIBID e o que o estágio supervisionado influenciaram na minha prática pedagógica. Antes de citar aí o que eu escrevi, eu posso colocar que antes do PIBID, talvez eu fosse aquela professora com pouca desenvoltura e com essa conversa, né, com os alunos se formando, né, aprendendo a ser professor, comigo na sala de aula, com os saberes da professora Gilson, isso foi, assim, para mim, de uma importância maravilhosa, né? Só pode acrescentar. E, assim, tudo que eu vou aprendendo nessas discussões do PIBID, eu levo para outras turmas, né? E propago até por outros grupos de professores. Faz parte de grupos de professores no Facebook e no WhatsApp, e a gente está sempre trocando. E a experiência com o PIBID é uma experiência maravilhosa para ser trocada. Então, eu vou citar o que eu coloquei aqui. As vivências pibidianas e do estágio supervisionado, quais são essas vivências? Planejamento de sequências didáticas, desenvolvimento de atividades, sejam elas pretextos para se introduzir um gênero textual, ou as dinâmicas aplicadas para despertar o interesse dos alunos, as formas de se trabalhar um texto,
a reflexão sobre o que foi realizado na turma, o que teve e o que não teve um resultado esperado. Tudo isso é de suma importância, tanto para a formação docente inicial, quanto para o aprimoramento da minha prática pedagógica, dando-lhe novos horizontes, dando-lhe novos significados. Continuando a minha apresentação, né? PIBID é prática. Então, PIBID é o casamento da teoria com a prática, então PIBID é prática. Eu trago aí para vocês algumas imagens, né, de momentos trabalhados com os alunos durante esses 5 anos de PIBID. Aqui é o desenvolvimento de uma dinâmica. Uma turma de 9º ano, super difícil. Turma da tarde, porque a turma da tarde, uma grande parte tem essa característica, do desleixo com a aprendizagem, e nós, né, juntamente, Pibidiana e eu, nós trouxemos a dinâmica do abraço, justamente para quebrar o gelo, né, e assim a gente vai aprendendo a conquistar a turma. Uma outra imagem, uma outra dinâmica aplicada, né, início de um projeto, chegada dos pibidianos na escola, é a dinâmica do presente, né, muito legal, os alunos gostam, participam, e a pergunta que vem depois de uma aula dessa, eles perguntam, professora, quando é o PIBID de novo? Quando é que o pessoal do PIBID vem de novo? Então, é muito significante. Aqui é também o início de uma atividade, né? Nós trabalhamos com a literatura de cordel, então aí o PIBID traz para a escola um cordelista, e mostra, a maioria dos alunos nunca tinham trabalhado com o gênero cordel, então foi muito, muito gratificante. Novamente, a literatura de cordel, né, com o cordelista, aluno da UNEB, o cordelista e poeta José Carlos Vaz, né, que foi muito interessante. E uma coisa que a gente pode acrescentar aí é que essa ideia de trazer o cordelista não foi desse grupo, foi de um outro grupo, mas acabou que o outro grupo não pôde, né, não teve tempo, não teve como ajustar o tempo. A ideia foi compartilhada entre os pibidianos, nessas conversas que nós temos, e as meninas conseguiram, e foi muito bom, né? É uma outra maneira dos alunos estarem vivenciando um gênero textual. Aqui já o projeto do PIBID, ele sempre parte da leitura, né? No caso, o PIBID de português, sempre da leitura, e o produto final é sempre uma produção textual dos alunos. Então, foi trabalhado durante várias aulas a literatura de cordel, e no final os alunos aí, né, confeccionaram as suas capas, as suas xilogravuras, e apresentaram, né, nessa culminância do projeto, muito lindo. Aqui o aluno lendo a sua produção textual, porque é muito importante a gente ter essa consciência de que o aluno precisa ser também o protagonista dessa aprendizagem, né, afinal a aprendizagem é dele. Que somos nós, né? Peço licença a alguns pibidianos, sei que alguns estão aí, Isadora, alguns alunos, né? E o encerramento das atividades com literatura de cordel. Mais uma imagem, aqui a gente já é um outro momento, né? Foi em 2018. 2018? 2018. Esse ano 2020 atrapalha um pouquinho a gente, mas foi 2018. Então, nessa turma nós trabalhamos com o gênero paródia. E, na oportunidade, nós tivemos a apresentação aí, né, da pibidiana, cantora maravilhosa, Ediele, né, prestigiando essa aula, mostrando ao aluno uma outra vivência, trabalhando esse tema, que é a literatura que é a paródia. E foi no final do ano passado, né, nós trabalhamos com o gênero crônica, e tivemos a ideia de criar um livro com a crônica desses alunos. Eles não sabiam que essas crônicas iriam virar livro, né? E ficaram, assim, maravilhados, né? Em abrir um livro e ver que ali dentro tinha uma produção deles. A emoção foi muito boa, né? Para mim, para os pibidianos e para esses alunos. Muito significativa.
Aqui um outro momento, outro PIBID, já mais distante um pouquinho, né? Nós trabalhamos com o gênero meme e aplicando o tema racismo. E aí são as produções dos alunos. Alguns usaram sua própria imagem, outros preferiram outras imagens, e foi também muito significativo. Todas essas atividades foram desenvolvidas no PIBID nesses 5 anos, né? E um outro projeto, projeto de gincana literária, com o livro Pretinha Eu, né? Nós trabalhamos a gincana literária de 2 maneiras. Trabalhamos com o estudo de gêneros textuais diversos, e trabalhamos com romances, né, em 2 momentos, e foi muito, mas muito bom. Trabalhamos com o 6º e com o 9º ano, né, muito bom mesmo. Eu ainda fiquei apreensiva com o trabalho do livro Pretinha Eu, é um livro que é aplicado para a idade série do 6º ano. Só que, o que é que acontece na nossa realidade? Nós recebemos muito, isso é muito comum, alunos do 6º ano que ainda não estão alfabetizados. Então, passar a leitura desse livro, eu fiquei apreensiva, mas conversando aí com o Gilce disse, não, vamos tentar. E o resultado, para mim, foi surpreendente, né? Muitos alunos participaram, muitos alunos leram, e foi muito bom, realmente. Aqui não é PIBID. Aqui são os frutos do PIBID. Aquele mesmo poeta, cordelista, que foi levado para a escola, né? Através do PIBID, nós desenvolvemos na escola um projeto chamado Conhecendo os Cantos e os Encantos do Nordeste, né? Nesse projeto, cada professor ficava responsável por um estado. E, pós-PIBID, nós conhecemos o Cordelistas e pedimos a ele que participasse da abertura do projeto. Então, está aí o poeta José Carlos Vaz, né? Frutos pibidianos, participando aí já de um projeto da escola. Aqui também é pós-PIBID. Nesse mesmo projeto, né? Eu fiquei responsável pelo estado da Paraíba, trabalhei com essa turma de 9º ano, que não era turma do PIBID, e uma das propostas foi trabalhar a literatura de cordel. Uma outra turma pibidiana, que trabalhou com a literatura de cordel, e ficou com a outra professora, a professora de História, responsável pelo estado do Piauí, me disse, professora, nós vamos apresentar um cordel. Então, assim, a gente vai vendo os frutos, né? Os ramos do PIBID, as árvores do PIBID florindo, né? Deixa eu ver aqui mais. Rapidinho, estou voltando minha imagem. A professora Gilce relatou aí toda a problemática que envolve o PIBID em relação às políticas públicas, né? Eu fico muito triste, né? Um dos meus meu pedido aqui agora é que Gilce está saindo do PIBID de língua portuguesa. E para a escola, esse casamento ele é tão bom, então, o ideal é que outro professor seguisse, né? Gilce vai para a residência pedagógica e que outro professor continuasse. Porque a gente viu nos 3 depoimentos o quanto esse PIBID é importante, né? O quanto ele é importante para esse aluno graduando e importante também para nós de cada educação básica, né? Ele traz esse casamento. Então, fica aí meu pedido aos professores, né, do Campo 5, que continue com o PIBID, né? É difícil, é complicado, as políticas públicas não favorecem, né? A gente viu os cortes, né, coisas que a gente conseguia fazer no início do PIBID, nós já não podíamos fazer mais no início, né? Mas eu deixo esse apelo aqui aos demais professores do Campo 5, da área de língua portuguesa, que continue o PIBID. Nós, da escola básica, esperamos vocês, né? Esse diálogo é muito importante, né? É preciso haver esse casamento. Agradeço a professora Gilce pela apresentação, né? Qualquer dúvida. Eu quero dizer à professora que teremos um PIBID, sim, de língua portuguesa. Será o colegiado de espanhol que vai atuar, mas trabalhar também com o texto. Ótimo, ótimo.
né? Ótimo. Para mim, todo aluno da graduação, né? Eu também passei por estágio, eu também fui lá aluna da graduação. Então, para mim, todo aluno de graduação teria que passar pelo PIBID, porque aí ele realmente tem esse tempo de dialogar com o professor da educação básica, com o professor universitário e com a atuação realmente ali na sala de aula. Certo? Obrigada. Olá de novo, voltamos. Agora estamos no final. Gente, eu já falei a palavra-chave no chat, a palavra-chave é PIBID, tá? Algumas pessoas precisaram sair por causa que vão participar de outra mesa, e agradeço muito a presença, né, de quem está aqui até agora. Se eu não me engano, houve apenas uma pergunta, que foi de... Vou pegar aqui... Foi de Itamar, né? Ele fez uma pergunta aqui. Mas eu gostaria também de colocar aqui os comentários, né? Muitas alunas e alunos falando que participaram do PIBID, que foram experiências incríveis, né? E que o PIBID realmente deu uma base para o estágio, né? Temos pessoas aqui de diversos lugares, da UFAL, da UFOB, do IST Baiano, de outros campos da UNEB, né? Temos um depoimento de uma mãe que disse que o filho ficava ansiando pelos encontros do PIBID. Daniela Gandarella, né? Filho dela, então. E era realmente, né? Os alunos comentavam com a gente, né? Que ficavam ansiando pela nossa presença, né? Durante a semana. Alguns comentários aqui que foram bastante pertinentes, né? De Dayana Barbosa, que comentou o seguinte: o currículo e as práticas pedagógicas no PIBID e na residência pedagógica, bem como outros espaços formativos, se complementam no processo da formação inicial dos futuros professores. E aí, Cristiane Assis também falou: há uma dicotomia entre o que vivenciamos na faculdade e praticamos na sala de aula. Daniele Gandarella falou também: além disso, temos também a ausência do contato com as turmas do Fundamental 1. Parece que após a graduação, cada novo professor será direcionado às suas turmas respectivas, né? Licenciando em História, Letras, do Fundamental 2 em diante, o que, na verdade, é muito raro. Geralmente, os novos professores iniciam suas carreiras com as turmas do Fundamental 1, sem preparo algum para as crianças. E Deilton falou que seria interessante compartilhar a pesquisa completa. Eu acho que a pesquisa da qual ele se refere é a do dado dos PIBIDianos. Não sei, me confunde aí, Deilton. Carol, professora Carol, Ana Carolina Cruz de Souza, também comentou, muito bem pontuado, Giovana: depois de formado, há um divórcio entre o professor da educação básica e a universidade. O PIBID proporciona essa aproximação, por isso a universidade precisa propor outras formas de conexão com a educação básica. E partindo para as perguntas, para os professores comentarem, Itamar disse o seguinte: levar o aluno cada vez mais precocemente para a sala de aula, não corremos o risco de cair em um empiricismo pedagógico? O problema central está no currículo dos cursos de licenciatura ou na atuação dos professores universitários que não querem sair da sua zona de conforto? Então, Gilce e Giovana, a voz é de vocês agora. Ok, Isadora, obrigada. Respondendo à pergunta de Itamar, na verdade, tem ocorrido muitas tentativas, né, como eu falei, né, muitos movimentos para que o currículo passe a atender a essas expectativas de uma melhor formação. Por muito tempo, realmente, o problema esteve mais centrado no currículo, né, porque ele se organizava em torno daquele modelo aplicacionista. Eu sou prova disso, né, eu tive um estágio na minha formação, né, e tive uma visita da minha professora supervisora, né, não sei porquê, enfim, né, então, assim, nós tínhamos um currículo muito problemático, mas temos assistido a alguns movimentos, como eu falei, para corrigir isso aí, com a própria legislação tem dado conta de sanar algumas dessas dificuldades, como a orientação, a ampliação, né, da carga horária de estágio, né, que passou a ser no mínimo 400 horas, a partir da EDB. Temos também, né, a implementação da prática pedagógica como componente curricular, né, então, ao longo de todo o percurso formativo, o aluno já passa a ter contato com a sua realidade profissional,
né? Então, temos alguns avanços no currículo, né? E, por outro lado, eu acho que eu vou concordar um pouco com Itamar, parece que a gente está num lugar de muito conforto com as nossas pesquisas, né, com as nossas atividades acadêmicas, e parece que pensar ensino é muito pequeno, né? O professor da área de ensino parece que ele não é visto como um pesquisador, parece que a gente não faz pesquisa em ensino, né? O que vale são, no curso de letras, por exemplo, talvez valha mais a pesquisa na área, né, de sintaxe, da linguística, de análise do discurso, da literatura, lá, enfim, né? E parece que a área de ensino é uma área ainda relegada a segundo plano. Então, eu acho que a gente precisa sair mesmo dessa zona de conforto, né, e fazer uma conexão dentro dos nossos componentes específicos. Então, eu espero que eu tenha respondido a pergunta de Tamar, é uma opinião muito pessoal, né. Eu acho que os cursos de licenciatura ainda não abraçaram a sua identidade como cursos de formação de professor, e aí você tem... E eu acho que isso não é restrito ao curso de letras, né? Eu penso que outros cursos também vivam essa dificuldade, né? De cursos que se parecem muito mais com bacharelados, como o próprio depoimento, né, de uma aluna que eu mostrei aqui, e acabam se afastando dessa identidade da licenciatura. Então, acho que a gente precisa fazer as pesquisas, obviamente, nas nossas áreas específicas, mas a gente precisa observar como é que essas pesquisas podem também estar a serviço do ensino. Eu acho que o professor pesquisador da universidade precisa ter esse olhar também. Gil, boa tarde. Desculpa interromper, mas eu não sei se Isadora, eu tentei contato com você e com Isadora, mas obviamente vocês não viram. Nós estamos contando com a presença da nossa pró-reitora de ensino de graduação, professora Eliene, e ela gostaria de dar uma palavra sobre o PIBID. Desculpa interromper mais uma vez. Ai, obrigada! Que ótimo estar sendo ouvida por nossa pró-reitora. Então, por favor, professora Eliene. Boa tarde. Que foi nossa coordenadora institucional do PIBID. Vocês me ouvem, me veem? Eu não estou conseguindo saber se eu estou sendo vista e ouvida. Não estou sem retorno. Vocês me ouvem? Coloquem no chat, Sim. por favor. Me ouvem? Ok. Eu agradeço aí ao professor João Neto por ter conseguido fazer essa intervenção. Peço desculpas por atrapalhar a liturgia aí da atividade, mas desde o início que eu estou aqui com vocês acompanhando, então eu priorizo esse tipo de atividade, porque coaduna com as minhas crenças enquanto professora, e enquanto pró-reitora de ensino de graduação, tento ao máximo acompanhar essas atividades. Então, eu começo parabenizando a história do Campus 5, uma história muito bonita, e que revela, né, a temática dessa tarde, a inclinação para a formação de professores. É um campus que cresce e cada dia mais pulsa. Aí eu levo aí os parabéns, professor João Neto, a você enquanto diretor e toda a comunidade do departamento, todos os coordenadores dos colegiados, de núcleos, de projetos de pesquisa, de programas de pós-graduação, toda a comunidade do entorno, porque a gente sabe que nossos departamentos têm uma capilaridade muito grande, então a gente acaba atraindo estudantes, comunidade da cidade sede, Santo Antônio de Jesus, mas de todo o entorno, isso faz a UNEB pulsar ainda mais. Parabenizo aí a temática da tarde da mesa, a professora Gilce, parceira aí do PIBID há bastante tempo, como eu vi, a fala excelente, a supervisora também, parceira da educação básica, Giovana. Quero saudar aí a todos e todas, o professor Itamar, que é do campus de Jacobina, no meu campus de origem, na Universidade do Estado da Bahia, saudar as outras professoras, né, Jamile, Ionara, na verdade, saudar a bolsista que fez um relato muito oportuno da relação estágio e PIBID, e reforçar o que eu disse no chat, né, eu não ia pedir para falar, mas como eu não vi a leitura no chat, verdade, reitero o seu compromisso com a discussão do componente estágio supervisionado e com o programa PIBID, com residência também. Ele foi citado
mas não é objeto da mesa, mas ele tem interface com o PIBID, então eu queria aqui deixar o registro da importância da temática da tarde de hoje, da importância da celebração, e de que, apesar dos cortes, apesar de tudo, nós estamos aqui pensando formação docente, pensando formação nas licenciaturas. Então, eu acompanhei toda a tarde e reitero aqui o compromisso para a gente continuar discutindo e continuar fazendo a história de formação no estado da Bahia. Temos muitos desafios, vocês sabem disso, mas sabemos do êxito do PIBID, UNEB no Brasil, nós somos o primeiro. Essa história não foi construída muito fácil, é com muita luta, com muita garra, com muita participação de vocês, coordenadores que já passaram, coordenadores que estão chegando, supervisores, são interlocutores da educação básica, os bolsistas, que são os diferentes alunos das licenciaturas, os estudantes da educação básica. Então, esse movimento que o PIBID cria em torno da formação faz com que a gente, apesar de tudo, todos os cortes, continue resistindo e continue produzindo nossa história. Além do PIBID, a gente conseguiu discutir e aprovar um programa próprio de iniciação à docência. Nós não temos recurso ainda, mas a pauta já foi aprovada, o professor João Neto sabe do que eu estou falando, e a ideia é que a gente possa caminhar na implementação também de um programa próprio de iniciação à docência, para a gente não ficar tão refém da CAPES, porque a CAPES tem critérios que a gente não concorda, mas quando a gente adere, a gente acaba tendo que atendê-los, como essa discussão das áreas prioritárias, vocês têm acompanhado. Então, como o Gilce falou, daqui aos próximos dias a gente vai, possivelmente conversar melhor com os professores, fazer seleção de bolsistas, fazer seleção de supervisores, apesar da pandemia, que nos coloca numa situação de limitação muito grande, a gente está buscando possibilidades de, ao menos, fazer a seleção, para que a gente fique mais próximo aí, de um possível início de atividades no PIBID, a partir do que as autoridades sanitárias recomendarem. Era isso, queria deixar o registro de muita alegria, por poder falar com vocês, e parabenizar por toda a programação. Um abraço a todos e todas. Obrigada, professora Eliene, que foi coordenadora institucional do PIBID, e é sempre bom ouvi-la também, não só como ex-coordenadora, mas também agora como nossa pró-reitora de graduação. E ainda nos trouxe boas notícias, da aprovação do Progride, como ela falou, para que a gente não fique refém da CAPES e de todo esse desmantelo que a gente vem assistindo em relação ao PIBID. Fico muito feliz com a sua participação aqui na nossa mesa. Agora eu vou passar a palavra para a nossa mediadora. Obrigada também, professora Eliene, é um prazer tê-la aqui conosco. Realmente, nós não tínhamos visto, não dá aqui para ver tudo, mas foi bom João ter falado e você ter essa fala muito importante. Muito obrigada. Então, nós já iremos partir para o encerramento, Eu gostaria de passar a palavra para a Gilce e para a Giovana, para que elas possam dar uma palavra de encerramento. Giovana, Gilce aí. Pode ser Giovana, Gilce, para governar um pouquinho. Eu vou, então, agradecer a presença, de todos mais uma vez, principalmente de quem ficou até agora, que a gente atrasou um pouquinho, já está uns 20 minutos para além do nosso tempo, enfim, mas acho que foi por uma causa justa. E eu quero dizer que eu estava aqui assistindo ao depoimento de Isadora e a fala de Giovana, com tantas saudades do PIBID, vocês não têm noção quantas vezes eu estava aqui me emocionando enquanto eu via passando aquelas fotos, Aí você tem noção, você vai passando um filme e você vai ver como esse trabalho foi lindo, Como ele realmente frutificou. Então, assim, foram duas falas que me deixaram muitíssimo feliz. Eu agradeço novamente a presença das duas, de Tailana também, que é nossa monitora, está aí nos bastidores, vocês não veem, porque Tailana está cuidando mais da parte técnica, Também nossa pibidiana, ex-pibidiana, gente? Mas parece que uma vez pibidiano, sempre pibidiano, tá? Então, vi também algumas, não deu para ver todas as mensagens no chat, mas eu vi algumas pessoas que registraram presença, então eu quero agradecer algumas amigas, Vanusa, que logou lá da França para poder assistir a nossa mesa, Ruth, Dayana, enfim, Mira, Ionaia, eu não vou lembrar de todo mundo, tá? Mas eu agradeço imensamente, Sueli,
Carol, enfim, Fábio, Cineia, né? Eu fico muito grata pela presença de vocês. Inclusive, esses são professores do meu colegiado, esses últimos que eu citei, né? E a gente tem um envolvimento muito grande com essa identidade né, do curso como um curso de formação de professor, tem uma preocupação muito grande com a formação inicial docente dos nossos alunos, enfim, então fico muito grata, e agradeço também aos meus ex-bolsistas do PIBID, aos meus ex-alunos de estágio, aos que serão alunos no próximo semestre ou no semestre atual, estou meio perdida, né, enfim, e a todos os demais que vieram nos prestigiar nessa tarde e que reconhecem a importância do PIBID, tá? Então, boa tarde a todos e muitíssimo obrigada. Giovana. Eu também. Pode? Pode, vai lá. Eu também agradeço, né? Muito feliz em fazer por 5 anos parte do PIBID, acrescentou demais à minha prática. Agradeço muito a professora Gils por ter me convidado para dar o meu depoimento enquanto professora supervisora de estágio e de PIBID, né? Muito grata a todos por terem nos ouvido. Ok, mais uma vez, queria reiterar esse agradecimento. Obrigada a todos que puderam estar aqui, aos que participaram, aos que interagiram, né, e deram os depoimentos, elogios. Eu estava acompanhando no chat. Um abraço apertado em todos, né, apesar de não ser presencial, mas recebam, né, esse abraço caloroso. E eu queria encerrar com um fragmento do poema de Paulo Roberto Gaefk, que diz assim: recomeçar. Hoje é um bom dia para recomeçar novos desafios. Onde você quer chegar? Ir alto? Sonhe alto. Queira o melhor do melhor. Queira coisas boas para a vida. Pensamentos assim trazem para nós aquilo que desejamos. Lembre-se, somos apaixonáveis. Somos sempre capazes de amar, muitas e muitas vezes. Afinal de contas, nós somos o amor. Um abraço a todos e nos encontramos ao longo desse colóquio.